Muitas pessoas se perguntam se seu ritual noturno pode, na verdade, representar uma ameaça à vida, mesmo que não desconfiem disso. Pode parecer chocante, mas os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, relatam que, somente nos Estados Unidos, mais de 70 mil idosos morrem anualmente durante o sono. É particularmente alarmante o fato de que muitas dessas mortes não são causadas apenas por processos naturais de envelhecimento. Elas estão ligadas a hábitos noturnos menores, mas totalmente evitáveis, que a maioria das pessoas nem sequer questiona. Após os 60 anos, o corpo humano muda de maneiras quase imperceptíveis, mas muito significativas. O coração torna-se mais vulnerável, os pulmões mais suscetíveis e o cérebro reage mais agudamente a qualquer falha. O sono torna-se menos profundo, os músculos não são mais tão fortes, e o que antes parecia inofensivo antes de dormir agora pode se transformar gradualmente em uma fonte de perigo. No entanto, a maioria dos idosos continua a seguir suas rotinas habituais, sem perceber que essas ações podem minar secretamente sua saúde e segurança a longo prazo. Então, quais são esses perigos ocultos nas rotinas noturnas? Qual é o erro típico antes de dormir que provoca o maior número de situações críticas noturnas? E, mais importante, que medidas imediatas podem ser tomadas para tornar o sono mais seguro e saudável? Este material abordará 7 hábitos noturnos que já causaram a morte de muitos idosos este ano. Preste atenção especial ao hábito número 2. Ele é surpreendentemente letal. Mas não se preocupe, também serão oferecidas recomendações acessíveis de autoproteção a partir de hoje à noite. Hábito número 7. Beber muita água antes de dormir. Vamos considerar um hábito noturno que parece inofensivo, mas pode secretamente ameaçar o bem-estar: o consumo excessivo de água antes de dormir. Manter-se hidratado é criticamente necessário, especialmente com a idade. A água garante o funcionamento normal dos órgãos internos, promove uma digestão saudável e assegura a mobilidade das articulações. No entanto, embora beber água suficiente durante o dia seja importante, o consumo excessivo de líquidos pouco antes de dormir pode levar a consequências indesejáveis, especialmente para os idosos. Com a idade, os rins diminuem a velocidade de processamento de líquidos, e a bexiga perde sua capacidade anterior. Além disso, a necessidade de urinar torna-se mais urgente e frequente. Portanto, se uma pessoa bebe muita água, suco ou chás de ervas 1 ou 2 horas antes de dormir, seu corpo provavelmente interromperá seu descanso noturno com visitas urgentes ao banheiro. Acordar 1 ou 2 vezes pode parecer um problema insignificante, mas para os idosos, isso aumenta significativamente a probabilidade de quedas noturnas. Imagine, a pessoa está meio sonolenta, o quarto está escuro, sua coordenação motora já não é tão confiável, e uma mudança brusca de posição corporal pode causar hipotensão ortostática. Essa ida rápida ao banheiro pode terminar em uma queda perigosa. De fato, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, relatam que as quedas são a principal causa de hospitalização de idosos, e muitos desses incidentes ocorrem durante as visitas noturnas ao banheiro. Mas este não é o único problema. Despertares frequentes para esvaziar a bexiga desestabilizam o ciclo do sono, especialmente as fases profundas, necessárias para a recuperação completa das funções cerebrais e corporais. Distúrbios permanentes do sono correlacionam-se com declínio cognitivo, aumento dos níveis de processos inflamatórios e maior risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como demência e doença de Alzheimer. A falta de sono também pode enfraquecer o sistema imunológico e agravar o curso de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão arterial. Existe também uma carga adicional sobre o sistema cardiovascular. O consumo de muito líquido à noite significa que o coração é forçado a funcionar com uma carga maior para lidar com o volume aumentado de líquido. Para uma pessoa com problemas cardiovasculares pré-existentes, isso pode causar arritmias ou sobrecarregar excessivamente o coração. Então, como manter o equilíbrio hídrico de forma segura? A chave reside no momento ideal e no equilíbrio. Deve-se beber água suficiente na primeira metade do dia e, em seguida, reduzir gradualmente o consumo nas horas da noite. É necessário evitar beber em abundância pelo menos 2 horas antes de dormir. Se sentir sede antes de dormir, deve-se limitar a alguns pequenos goles em vez de uma xícara cheia. No final da noite, deve-se evitar cafeína ou bebidas diuréticas, como chá preto, café ou sucos cítricos. Eles apenas agravarão o problema dos despertares noturnos frequentes. Se, ainda assim, for necessário levantar-se à noite, é preciso garantir a segurança do trajeto. Recomenda-se usar luzes noturnas ou luzes com sensores de movimento e eliminar quaisquer obstáculos que possam causar tropeços.
Debe se levantar lentamente. É preciso permitir que o corpo se adapte e se mova com a máxima cautela. Esses pequenos ajustes permitirão manter um nível adequado de hidratação sem comprometer a qualidade do sono e sem ameaçar a segurança pessoal. Hábito número 6. Comer tarde da noite. Pode parecer inofensivo fazer um lanche antes de dormir, especialmente após um longo dia, mas para os idosos, esse hábito comum pode minar secretamente sua saúde mais do que se pode imaginar. Esse lanche noturno pode trazer uma sensação de conforto, mas é capaz de levar a uma cascata de problemas que vão muito além de um simples distúrbio digestivo. Com a idade, a forma como nosso corpo processa os alimentos começa a mudar. O metabolismo desacelera, os processos digestivos ocorrem de forma menos eficiente, e controlar parâmetros como o nível de glicose no sangue e o colesterol torna-se mais difícil. Portanto, quando uma pessoa come alimentos pesados ou altamente calóricos tarde da noite, seu sistema digestivo é privado do descanso noturno necessário. Em vez de se recuperar durante a noite, o corpo continua a trabalhar ativamente, tentando digerir os alimentos ingeridos. Isso não apenas perturba o sono, mas também cria uma carga adicional sobre o coração, o fígado e os órgãos digestivos. Um dos problemas mais comuns associados à alimentação tardia é o refluxo gastroesofágico. Quando uma pessoa se deita após comer, o suco gástrico pode retornar livremente para o esôfago, causando uma sensação dolorosa de queimação atrás do externo. Para os idosos, isso não é apenas uma fonte de desconforto. Pode levar a processos inflamatórios, danos à mucosa esofágica e até pneumonia por aspiração, se partículas de alimentos forem acidentalmente inaladas durante o sono. Um estudo publicado no American Journal of Gastroenterology mostrou que pessoas que comem até 3 horas antes de dormir são significativamente mais propensas a ter refluxo e complicações associadas durante a noite. Mas este não é o único problema. Se o lanche noturno incluir doces ou produtos com alto teor de carboidratos refinados, isso pode causar um pico acentuado nos níveis de glicose no sangue. Com a idade, nossas células tornam-se menos sensíveis à insulina, o que dificulta a regulação adequada dos níveis de glicose. Isso pode provocar o desenvolvimento de diabetes tipo 2 ou agravar seu curso, se já existir. Um estudo de 2020, publicado no Journal of Clinical Endocrinology e Metabolism, confirmou a relação entre alimentação tardia e níveis mais altos de glicose e insulina nas horas da manhã, especialmente em idosos. Há também outro aspecto que pode passar despercebido de imediato: a pressão arterial. Ela geralmente diminui durante o sono para proporcionar ao coração o descanso necessário. Mas se eles comem tarde, especialmente algo gorduroso ou salgado, isso pode manter a pressão arterial elevada durante a noite, aumentando a probabilidade de acidente vascular cerebral ou infarto do miocárdio. Em alguns casos, refeições noturnas excessivamente abundantes podem até provocar arritmias, o que pode representar um perigo grave para pessoas com doenças cardiovasculares pré-existentes. Então, como desfrutar da comida sem comprometer a saúde? A solução reside no planejamento ideal do horário das refeições e na escolha consciente dos alimentos. Deve-se tentar terminar a última refeição pelo menos 3 horas antes de ir para a cama, para garantir uma digestão completa. Recomenda-se escolher jantares mais leves e equilibrados, com vegetais, proteínas magras e grãos integrais, e evitar pratos pesados, gordurosos e sobremesas excessivamente doces. Se realmente sentirem fome mais tarde, devem escolher algo pequeno e fácil de digerir, como uma banana, uma porção de iogurte natural ou algumas nozes sem sal. Essas opções são mais leves para o estômago e não provocarão um aumento acentuado nos níveis de glicose no sangue. Ao fazer pequenos ajustes em sua rotina diária, eles dormirão mais profundamente e tranquilamente, e também reduzirão o risco de desenvolver problemas sérios, como azia, hiperglicemia e sobrecarga excessiva do sistema cardiovascular. Proporcionar ao corpo o descanso noturno necessário os ajudará a se sentir mais energéticos e saudáveis todos os dias. Hábito número 5. Dormir na posição errada. Cada pessoa tem uma posição preferida para dormir, seja encolhida de lado ou esticada de costas. Mas muitos idosos não percebem que sua posição noturna favorita pode secretamente ameaçar seu bem-estar. Com a idade, a forma como dormem pode influenciar uma ampla gama de funções, desde a atividade respiratória e cardíaca até o estado do cérebro. Comecemos por uma das posições menos favoráveis para os idosos: dormir de costas, ou a chamada posição supina. Embora possa parecer relaxante, essa postura é capaz de causar uma série de problemas de saúde. Deitar de costas permite que a força da gravidade puxe a língua e os tecidos moles da garganta para trás, o que leva ao estreitamento das vias aéreas.
Isso se torna especialmente preocupante para pessoas que sofrem de ronco ou síndrome da apneia obstrutiva do sono. No entanto, mesmo sem um diagnóstico formal, essa restrição pode reduzir significativamente o fluxo de ar. Estudos realizados pelo Centro de Distúrbios do Sono da Mayo Clinic demonstram que dormir de costas pode agravar problemas respiratórios em até 40% em comparação com dormir de lado. E as consequências desse fluxo de ar limitado podem ser bastante sérias. Quando o nível de oxigênio cai durante o sono, o risco de apneia obstrutiva do sono aumenta, causando múltiplos episódios de interrupção da respiração. Com o tempo, isso pode levar ao aumento da pressão arterial, danos cerebrais e um aumento significativo na probabilidade de ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine mostrou que idosos que dormem de costas enfrentam um risco 22% maior de eventos cardiovasculares à noite do que aqueles que preferem dormir de lado. Mas os problemas respiratórios não são a única preocupação. Para idosos que sofrem de refluxo ácido ou hérnia de hiato, dormir de costas pode agravar os sintomas. Isso facilita a entrada de ácido gástrico no esôfago, potencialmente causando o chamado refluxo silencioso durante o sono. Esse fenômeno pode danificar a mucosa da garganta e até aumentar a probabilidade de pneumonia por aspiração, se o ácido entrar nos pulmões. Com o tempo, a exposição repetida pode levar ao desenvolvimento de câncer de esôfago. Há também cada vez mais evidências de que a posição durante o sono afeta a capacidade do cérebro de se autolimpar. Uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Stony Brook mostrou que dormir de costas reduz a eficácia do sistema de eliminação de resíduos do cérebro em mais de 60%. Esse sistema é responsável por eliminar proteínas tóxicas, incluindo aquelas associadas à doença de Alzheimer e à demência. Isso significa que uma postura inadequada para dormir pode acelerar o declínio cognitivo em idosos. Mesmo dormir de lado direito tem suas desvantagens. Pode comprimir grandes vasos sanguíneos localizados perto do coração, prejudicando a circulação e aumentando o risco de insuficiência cardíaca, especialmente em idosos com problemas cardíacos pré-existentes. Então, qual é a maneira mais segura de dormir? Especialistas concordam que o melhor é dormir de lado esquerdo. Dormir de lado esquerdo promove melhor circulação sanguínea, digestão saudável e reduz o risco de refluxo ácido e acidente vascular cerebral. Isso também permite que o cérebro elimine resíduos de forma mais eficaz, protegendo a função mental a longo prazo. Mudar de posição pode parecer desconfortável no início, mas existem truques que facilitarão esse processo. Recomenda-se usar uma almofada firme entre os joelhos para alinhar os quadris e colocar outra almofada atrás das costas para evitar virar. Uma almofada de pescoço especialmente projetada pode manter a coluna e a cabeça na posição correta. Se o refluxo for um problema, elevar ligeiramente a cabeceira da cama também pode fazer uma grande diferença. Acostumar-se a dormir de lado esquerdo pode exigir algum esforço, mas os benefícios para a saúde valem a pena. Ao mudar a forma como uma pessoa dorme, ela pode reduzir significativamente o risco de problemas respiratórios, estresse cardíaco e declínio mental, garantindo um melhor descanso e um futuro mais saudável. Hábito número 4. Dormir em um quarto quente. As pessoas frequentemente buscam calor à noite, especialmente com a idade. É natural querer se sentir aconchegante, talvez aumentando a temperatura no termostato, adicionando cobertores extras ou fechando bem as janelas. Mas o que muitos não percebem é que um quarto quente pode, imperceptivelmente, colocar os idosos em risco. Para os idosos, um ambiente de sono adequado não é apenas uma questão de conforto. É uma questão de preservar a saúde e a segurança. O corpo humano naturalmente diminui sua temperatura central para sinalizar a hora de dormir. Esse resfriamento ajuda a entrar nos estágios mais profundos e restauradores do sono. No entanto, se o quarto estiver muito quente, geralmente acima de 20 graus Celsius, o corpo tem dificuldade em liberar calor. Em vez de mergulhar no descanso, o sistema permanece ativo, tentando se resfriar, o que frequentemente leva a um sono interrompido, despertares frequentes e uma sensação de exaustão no dia seguinte. Mas o impacto do calor no sono vai além do simples desconforto. Os idosos são mais vulneráveis porque a regulação da temperatura corporal enfraquece com a idade. De acordo com dados publicados no American Journal of Geriatric Psychiatry, idosos que dormem em ambientes mais quentes recebem até 30% menos sono profundo, o estágio necessário para o processamento da memória, suporte imunológico e reparo celular. Pular essa fase vital do sono pode levar a problemas de saúde mais sérios. A falta de sono de qualidade contribui para a inflamação, aumento da pressão arterial e comprometimento da imunidade.
Esses efeitos aumentam o risco de problemas de saúde graves, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e declínio mental. O mesmo estudo adverte que a perda constante de sono devido ao calor também pode acelerar a deterioração da memória e tornar o corpo mais vulnerável a infecções. Outro perigo oculto de um quarto quente é a desidratação. Os idosos frequentemente sentem menos sede, e a transpiração noturna leva à perda de líquidos e eletrólitos. Isso não apenas afeta a hidratação, mas também pode tornar o sangue mais espesso, o que aumenta o risco de coágulos sanguíneos, batimentos cardíacos irregulares ou até mesmo um acidente vascular cerebral. Para pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, a carga adicional de termorregulação à noite pode causar complicações graves, como insuficiência cardíaca ou insuficiência respiratória. Então, qual é a temperatura ideal para dormir? Especialistas recomendam manter a temperatura do quarto entre 15 graus Celsius e 19 graus Celsius. Deve-se escolher roupas de cama leves e respiráveis, como lençóis de algodão, e evitar cobertores pesados ou lençóis elétricos que retêm muito calor. Se a pessoa tende a sentir frio, recomenda-se usar cobertores em camadas que podem ser facilmente removidos. Um ventilador ou uma janela entreaberta podem ajudar a melhorar a circulação do ar e reduzir o calor estagnado, mantendo o quarto com uma sensação de frescor. Pequenas mudanças no ambiente de sono podem fazer uma grande diferença. Ao resfriar seu quarto, a pessoa não está apenas tornando mais confortável, ela está protegendo seu coração, preservando sua memória e apoiando uma melhor qualidade de sono. Para os idosos, manter um local de sono mais fresco é um passo simples, mas poderoso, para um envelhecimento mais saudável. Hábito número 3. Levantar-se muito rápido da cama. Muitas pessoas já acordaram à noite, balançaram as pernas para fora da cama e de repente sentiram tontura ou a sensação de que o quarto estava girando. Isso é um fenômeno comum. E não é apenas um jogo da imaginação. Para os idosos, movimentos bruscos ao levantar da cama podem ser mais perigosos do que a maioria das pessoas percebe. Esse único hábito está por trás de inúmeras quedas, lesões e visitas a pronto-socorros todos os anos. A raiz desse problema reside na chamada hipotensão postural, também conhecida como hipotensão ortostática. Ela ocorre quando a pressão arterial cai drasticamente ao passar da posição deitada para a posição de pé. Com a idade, o sistema circulatório de uma pessoa se adapta mais lentamente às mudanças de posição, o que facilita o acúmulo de sangue na parte inferior do corpo. Essa falta temporária de fluxo sanguíneo para o cérebro causa tontura, visão turva ou até mesmo uma breve perda de consciência. Isso não é apenas um inconveniente. É uma ameaça real. Pesquisas no jornal JAMA Internal Medicine destacam que idosos com hipotensão postural enfrentam um risco muito maior de quedas, fraturas e até morte. As quedas continuam sendo a principal causa de hospitalizações relacionadas a lesões em idosos, com muitas delas ocorrendo tarde da noite ou no início da manhã, quando o corpo ainda está se ajustando após o descanso e a pressão arterial tende a ser mais baixa. E as consequências de uma única queda infeliz podem ser devastadoras. Fraturas de quadril, lesões cerebrais traumáticas e fraturas de pulso estão entre as lesões mais comuns. A recuperação é frequentemente longa e dolorosa, e para muitos, uma única queda pode ser o início de um declínio na mobilidade, perda de independência ou complicações graves de saúde a longo prazo. É por isso que é crucial levar esse hábito com toda a seriedade que ele merece. Felizmente, prevenir esse problema não exige muito esforço. O passo mais eficaz é desacelerar. Ao acordar, deve-se dedicar alguns minutos para sentar na cama, dando tempo ao corpo para ajustar o fluxo sanguíneo. Recomenda-se mover os pés, dobrar os tornozelos e respirar profundamente. Esse movimento suave ajuda a circulação a se adaptar e minimiza as flutuações da pressão arterial. Deve-se manter um copo de água ao lado da cama e beber lentamente antes de se levantar, especialmente se a pessoa tende a acordar desidratada. A segurança no ambiente também é importante. É preciso garantir que o caminho para o banheiro esteja bem iluminado com luzes noturnas ou luzes com sensores de movimento. Deve-se evitar meias escorregadias e, em vez disso, usar chinelos antiderrapantes. Recomenda-se remover a desordem e os tapetes dos corredores para evitar tropeços. Se possível, deve-se segurar em uma comoda, na cabeceira da cama ou em um corrimão para estabilidade adicional ao se levantar. Se a pessoa toma medicamentos que afetam a pressão arterial, como diuréticos ou beta-bloqueadores, deve conversar com seu médico. Eles podem sugerir ajustar a dosagem ou alterar o horário das doses para reduzir o risco. Simplesmente fazer essas pequenas mudanças na rotina noturna pode reduzir significativamente as chances de uma queda perigosa e ajudar a manter a independência e a segurança. Portanto, não se apresse ao acordar.
A lentidão não é apenas uma forma de se sentir melhor. É uma parte criticamente importante de se proteger com a idade a cada noite. Hábito número 2. Ignorar o ronco, pausas na respiração ou insônia crônica. Muitas pessoas consideram o ronco um incômodo menor, especialmente com a idade. Mas e se esse ruído noturno ou os momentos em que a respiração parece parar forem sinais de algo muito mais perigoso? Para os idosos, ignorar esses sintomas pode levar a complicações de saúde graves e até mesmo com risco de vida, que frequentemente passam despercebidas. Uma das condições mais frequentemente negligenciadas, mas perigosas, que afetam os idosos é a apneia obstrutiva do sono. Esse distúrbio ocorre quando os músculos da garganta relaxam demais durante o sono, levando ao estreitamento ou fechamento das vias aéreas. Quando isso acontece, a respiração para por curtos períodos, às vezes dezenas ou até centenas de vezes por noite. Cada vez que isso ocorre, o nível de oxigênio no sangue cai, forçando o coração a trabalhar mais e colocando uma carga adicional em todo o corpo. Com o tempo, esse estresse repetitivo pode causar pressão alta, batimentos cardíacos irregulares e aumentar significativamente o risco de acidente vascular cerebral ou ataque cardíaco. As estatísticas são impressionantes. Dados do estudo Sleep Heart Health mostram que a apneia do sono, se não tratada, aumenta o risco de ataques cardíacos fatais em 30% e de acidentes vasculares cerebrais em até 60% em idosos. Estima-se que quase 4 em cada 10 idosos sofram de apneia do sono. No entanto, aproximadamente 80% desses casos nunca são diagnosticados. Muitos simplesmente presumem que o ronco ou os despertares frequentes fazem parte do envelhecimento normal, sem suspeitar que pode ser uma condição grave e oculta. Mas isso não para no coração. A apneia do sono e a privação prolongada do sono privam o cérebro do descanso profundo de que ele precisa. Sem sono adequado, os idosos podem notar lapsos de memória, confusão mental e até sinais de declínio cognitivo precoce. Alguns estudos mostram que a apneia do sono não tratada pode levar à perda de tecido cerebral, especialmente em áreas responsáveis pela memória e raciocínio, ocorrendo quase 3 vezes mais rápido do que as mudanças típicas relacionadas à idade. Então, como saber se a apneia do sono ou um problema relacionado está afetando uma pessoa? Frequentemente, é outra pessoa que percebe, um cônjuge ou cuidador. Os principais sinais de alerta incluem ronco alto, engasgos durante o sono, longas pausas na respiração ou despertares frequentes. A pessoa também pode notar dores de cabeça matinais, boca seca ou fadiga incomum durante o dia, mesmo após uma noite inteira de sono. A insônia, seja dificuldade em adormecer ou em manter o sono, é outro sinal importante. Embora a insônia ocasional seja comum, a insônia crônica pode indicar problemas de saúde subjacentes, incluindo desequilíbrios cardíacos, neurológicos ou hormonais. Ela também perturba o sistema imunológico e aumenta os níveis de estresse, dificultando o controle de condições como hipertensão e diabetes. Se esses sintomas parecem familiares, é hora de agir. Deve-se conversar com seu médico ou um especialista em sono. Tratamentos, como aparelhos CPAP, mudanças no estilo de vida e controle de peso, podem reduzir significativamente os riscos à saúde. De fato, pesquisas mostram que o tratamento adequado da apneia do sono pode reduzir o risco de eventos cardíacos em até 42% em idosos. Ronco e noite sem dormir não são apenas hábitos irritantes. São sérios avisos de saúde. Abordá-los pode ajudar a proteger o coração, apoiar o cérebro e melhorar o bem-estar geral com a idade. Hábito número 1. Tomar certos medicamentos antes de dormir. Para muitos idosos, tomar medicamentos à noite faz parte da rotina noturna habitual. Seja um remédio para dormir, para pressão ou para dor nas articulações, parece um passo inofensivo antes de deitar. Mas a verdade é que alguns desses medicamentos aparentemente comuns podem representar um perigo oculto quando tomados antes de dormir, especialmente à medida que as pessoas envelhecem e seus corpos processam os medicamentos de forma diferente. Comecemos pelos soníferos e ansiolíticos. Medicamentos como benzodiazepínicos, incluindo diazepam, clonazepam e alprazolam, são projetados para relaxar o sistema nervoso e facilitar o sono. Mas eles também diminuem a respiração e reduzem o estado de alerta. Para os idosos, especialmente aqueles que já têm problemas cardíacos ou pulmonares, esse efeito pode ser arriscado. Um estudo no British Medical Journal mostra que idosos que usam esses medicamentos regularmente são mais propensos a sofrer quedas, fraturas e até morte prematura em comparação com aqueles que não os tomam. A sonolência não se limita apenas à noite. Ela pode persistir no dia seguinte, causando instabilidade, confusão e um risco aumentado de escorregões ou tropeços perigosos.
E os soníferos não são o único problema. Relaxantes musculares e alguns antidepressivos, frequentemente prescritos para uso noturno, podem interferir nos estágios profundos do sono, necessários para que o cérebro mantenha a acuidade mental. Com o tempo, essa falta de descanso de qualidade pode contribuir para problemas de memória, confusão mental e até acelerar o declínio cognitivo. Analgésicos também exigem cautela. ANS, como ibuprofeno e diclofenaco, embora eficazes para dores nas articulações, podem sobrecarregar o fígado e os rins com o uso frequente, especialmente à noite. Eles também podem aumentar o risco de sangramento interno, especialmente se a pessoa estiver tomando outros medicamentos que afetam o sangue. Outro medicamento noturno comum é para a pressão alta. Embora algumas pessoas se beneficiem de tomar esses medicamentos à noite, outras podem experimentar uma queda acentuada na pressão arterial durante o sono. Isso pode reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro e causar sintomas como tontura, desmaios ou até mesmo um acidente vascular cerebral. Um estudo publicado na revista Hypertension mostrou que o horário da medicação para a pressão arterial afeta muito a saúde cardíaca noturna, e nem todos reagem da mesma forma. Não vamos esquecer as interações medicamentosas. Com a idade, o metabolismo de uma pessoa desacelera, o que facilita o acúmulo de medicamentos no corpo. Tomar uma mistura de sedativos, analgésicos ou medicamentos cardíacos sem orientação clara pode ter consequências perigosas ou até mesmo com risco de vida. Então, como se manter seguro? Deve-se sempre consultar seu médico ou farmacêutico antes de iniciar, interromper ou alterar medicamentos. É preciso perguntar se existem alternativas não sedativas, especialmente se a pessoa sentir sonolência, confusão mental ou lentidão matinal. Deve-se evitar soníferos, se não for absolutamente necessário, e tentar opções naturais, como chá de camomila, alongamento leve ou exercícios de respiração profunda para relaxar. Se a pessoa toma medicamentos para pressão arterial, deve monitorar suas leituras e relatar imediatamente quaisquer sintomas estranhos ao seu médico. Ao se manter informado e cauteloso com os medicamentos noturnos, a pessoa dá um passo poderoso para proteger sua saúde, prevenir acidentes e melhorar a qualidade do sono. Algumas mudanças ponderadas podem aumentar significativamente a segurança da noite e tornar a manhã mais brilhante. Em conclusão, é evidente que mesmo pequenas mudanças nos hábitos noturnos podem impactar significativamente a saúde e a longevidade. Agora que a pessoa está ciente desses 7 hábitos de sono prejudiciais, é hora de agir já esta noite. Seja gerenciando o horário da medicação, ajustando as condições de sono ou prestando atenção ao que se come antes de dormir, cada pequena mudança pode contribuir para uma vida mais longa e saudável. Você já se perguntou se, sem saber, seguiam desses hábitos, ou tem uma dica útil que o ajudou a dormir melhor?